O Corinthians tem a possibilidade de fazer uma pontuação interessante e, de repente, cair na Sul-Americana, ir para a Sul-Americana, que seria muito bom, porque neste momento o ano de 2025 do Corinthians é Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Não tem Copa do Brasil. Não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, pega uma Sul-Americana. Muda tudo, muda muita coisa. Muda muita coisa. Eu acho importante. Muda muita coisa. Bom, rapaziada, então acabou aí, né? Corinthians venceu a equipe do Palmeiras aí pelo Brasileirão. Um Corinthians que conseguiu se distanciar um pouco da zona de rebaixamento e que acabou complicando a equipe do Palmeiras em relação ao título, né? Se o Botafogo vencer amanhã o Vasco, vai ficar difícil pra equipe alviverde. Mas enfim, vamos ver o que a imprensa que achou sobre essa partida. Muito bem, fã de esportes, começando o nosso linha de passe, deu Corinthians na Neoquímica Arena, 2-0 para cima do Palmeiras. O Corinthians se distancia da zona do rebaixamento, dá uma resposta rápida às eliminações aí no mata-mata, principalmente na Sul-Americana, e dá uma resposta rápida justamente com relação a essa zona do rebaixamento. A rodada foi boa pelos tropeços dos adversários e o Corinthians ainda consegue uma vitória maiúscula. Pela pontuação, por ser a vitória em cima de quem foi, né? E olhando para frente é a perspectiva de ter uma sequência mais aliviada aí no Campeonato Brasileiro, né? Já o Palmeiras vai secar o Botafogo nessa terça-feira, porque se o Botafogo vencer o Vasco, o Botafogo pode abrir 6 pontos diante do Palmeiras e aí vai ter uma vantagem muito boa, inclusive não tendo um confronto direto, onde dependendo da sequência vai poder até perder para o Palmeiras, esse confronto às vésperas da Libertadores da América. Então hoje deu tudo certo para o Corinthians e deu tudo errado para o Palmeiras, Paulo Calçade, tudo bem? Olá, William, olá, companheiros. Para você que nos assiste, hoje é um jogo difícil de explicar. Porque assim, se você contar a verdade do jogo, os corintianos não vão ficar no programa. É melhor não contar. Então a gente tem que explicar devagar. Isso, vai pelo com seguinte, cautela, A verdade lenta. Porque assim, o palmeirense está triste, aos pouquinhos. O corintiano está feliz e com toda razão. Claro. O corintiano hoje deu um passo considerável para o time não cair. Sim. E pode ser um marco, aquele jogo que, ficaram faltando uns pontinhos para o Palmeiras ser campeão. Aí vão falar que foi esse jogo aqui. É isso aí. Então aí, para o corintiano é alegria total. Mas como é que foi o primeiro tempo? O segundo tempo, o Corinthians foi melhor do que na primeira etapa. Primeira etapa, os primeiros minutos, por exemplo, o Palmeiras teve uma chance de gol com 15 segundos. Era um Corinthians perdido dentro de campo. Você olhava e falava assim, como é que um time consegue entrar e em 3 minutos oferecer ao adversário ganhar o jogo? E o Palmeiras não conseguiu fazer isso. Como é que estava o Corinthians? É preciso entender. Os primeiros minutos mostraram um time que tem treinador e um time que tem um treinador que não consegue organizar a equipe. Esse é o Corinthians. O Corinthians tinha 3 zagueiros, mais 2 laterais, fazia linha de 5. Só que o Palmeiras pressionava tanto, e pressionava muito, e empurrava essa linha lá, de 5. No meio de campo era só Alex Santana e o José Martínez, porque ficavam Garro, Memphis e Yuri Alberto mais à frente. Então você imagina um time com a última linha presa dentro da área e com 2 caras para tomar conta do Palmeiras. Então o Palmeiras teve superioridade numérica no meio de campo o tempo todo, com a movimentação do Estevão, com o Estevão que vinha muito por dentro, ficava a lateral para o Marcos Rocha, Caio Paulista no lado esquerdo, Felipe Anderson muito mal. Se tivesse jogado bem, seria ainda pior. Mas o Palmeiras tinha uma vantagem no centro do campo numérica e de qualidade. Então ele criava oportunidades. E aí apareceu o Hugo. E não definia. Muito bem, mais uma aí vez. aparece o Hugo. E ficava para o Corinthians o quê? Os contra-ataques. Os contra-ataques. Era a opção do Corinthians jogar isso em casa? Talvez fosse a ideia de jogar em casa, dessa forma. Com a vantagem, no segundo tempo, o Ramon consegue corrigir, porque o Ramalho tem uma contusão, veio o Ranielli e ele vai jogar no meio de campo. Então o Corinthians tinha uma linha de 4 e outra no meio de campo de 3 jogadores, 3 volantes, mais o Garro, o Memphis e o Yuri Alberto. Com 2-0, ele põe o bidon e fecha o time. Aí o Corinthians conseguiu barrar o Palmeiras antes de chegar dentro da área com a facilidade no primeiro tempo. Essa é a história do jogo. Um resultado que, pelo início, dificilmente um apostador dessa galera que bota o dinheiro apostaria. Mas é um resultado extraordinário. Foi espetacular. E o corintiano hoje está mais preocupado com o resultado. É lógico. E é óbvio. Mas a gente estava no linha de passe aqui semana passada, até passar para o Birner, a gente está falando do jogo contra o Cuiabá. Né? O linha de passe foi pós-Corinthians e Cuiabá. O Corinthians ganhou de 1-0, não fez sequer uma boa apresentação,
gol de pênalti do Depay, e foi isso que resolveu a parada. Então, assim, é questão de resultados, até o Jean pontuou isso. Hoje, de novo, Birner, assim, o Corinthians chega à terceira vitória seguida. Estava até perguntando na redação quando foi a última vez que isso aconteceu em Campeonato Brasileiro, que eu não lembro, foi ano passado, mas assim, 5-2 no Atlético Paranaense, 1-0 no Cuiabá e 2-0 no Palmeiras. Então, assim, contra o Atlético Paranaense teve sustos, contra o Cuiabá não teve uma grande atuação, hoje também não teve uma grande atuação, mas o suficiente, foi eficiente para vencer o jogo. Tá? De novo, esse Corinthians até o fim do campeonato é isso. É mais resultado do que necessariamente se cobrar um desempenho, ainda mais num clássico contra o Palmeiras. Mais de 1000 dias que o Corinthians não vencia o Palmeiras. Né? Tudo bem, William? Tudo bem. Boa noite a você, ao Calçade, ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Bom, para a gente explicar o que aconteceu... Você vai com cautela também? Eu não. Tá. Eu não. Isso diz respeito a ambas as equipes. Ao que vem sendo o Palmeiras de algumas rodadas para cá. Vou entrar nisso depois. Primeiro vamos falar do time que ganhou. Perfeito. Porque eu concordo com o Calçade sobre o posicionamento, os espaços dados para o Estevão. O Félix Torres tendo que marcar o Estevão individualmente no começo do jogo, o que é quase um suicídio, né? O Palmeiras criando chances para ganhar. Mas no final das contas, como não dá para esperar que o Corinthians jogue coletivamente o futebol de alto nível, e por ser um clássico, porque é um jogo de caráter diferente, é um jogo com impacto diferente. Vamos supor que o Corinthians tomasse um gol, faltando, sei lá, 25 minutos. Sustenta? Com o que vem acontecendo nos últimos jogos? Provavelmente Isso. não. Mas o time hoje, no final das contas, e o futebol é isso que vale, ele conseguiu um resultado histórico. Muito grande. Porque, vou fazer a listinha aqui. Acabou a derrota para o Racing. Ela não significa quase nada mais. Quase nada. Acabou o erro do Ramon Dias, quando a gente pensa em resultado, não estou falando de planejamento para o ano que vem, é uma outra questão, no jogo de ida contra o Flamengo. Acabou. Acabou o problema do time não conseguir construir contra o Flamengo no jogo de volta da Copa do Brasil. Acabou a atuação mediana contra o Cuiabá. O Corinthians, diante do seu torcedor, no seu estádio, conseguiu ganhar de um time que disputa o título de campeão brasileiro. Que é o principal rival. Que é ou o principal ou seu segundo principal rival, de acordo com a preferência individual de cada torcedor corintiano. Do time do Abel Ferreira, que treina a semana inteira para esse jogo. Lembrando que o Abel passa o tempo inteiro, quando o Palmeiras disputava mata-mata, não tive a semana, o outro teve. Teve a semana inteira para preparar, com um elenco melhor, que tem sido vulnerável atrás. E esse resultado, quando o Corinthians estiver confirmado que não será rebaixado... É esse. Principalmente se engrenar uma série de bons resultados, vai falar, a vitória no Clássico virou a chave. Eu me lembro muito bem de quando o Corinthians foi campeão brasileiro com o Carille. Um jogador a menos, atuou dentro de casa, conseguiu o resultado. O do Jô. Com o Jô. Gabriel expulso. Injustamente. E aquele jogo virou a chave. E é bom lembrar que esse jogo foi no Campeonato Paulista. Sim, Verdade. No Campeonato Paulista ainda. E esse jogo virou a chave da temporada inteira. Eu até esqueci o nome do centroavante, o estrangeiro. Deu branco agora. Que era folclórico e tal, que veio pra Casinho. jogar. Casinho Richards. E aí, resumindo, eu vou esperar para ver o que vai acontecer, porque o Corinthians tem problemas coletivos, etc. Mas um jogo como esse tende a virar a chave do final de ano, tende a mudar tudo e é muito improvável, lógico, pode acontecer no futebol, que o Corinthians seja rebaixado depois de ganhar do vice-líder do campeonato brasileiro, sendo que esse vice-líder é um dos seus principais adversários, é o seu rival histórico e disputa o título de brasileiro contra o Botafogo. Ele pode ter fugido do rebaixamento e tirado o título do Palmeiras. É bom lembrar que naquele mesmo ano, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi desidratando no segundo turno. Era a quarta força, tratado. Lembra? Por nós. E ele foi desidratando no segundo turno, depois de uma bela vitória, inclusive, no Allianz Parque contra o Palmeiras no primeiro turno, 2-0. O Arana arrebentou naquele jogo. E aí, no segundo turno, o Palmeiras tinha alguma chance ainda, embora tivesse tropeçado Palmeiras contra o Alberto Cruzeiro. Valentim. Exatamente. Mas era o jogo, assim, para decidir para o Corinthians se ele ia dar força pro Palmeiras ou se o Corinthians ia realmente abraçar o título brasileiro, né? Teve aquele episódio envolvendo o Neto, aquele balbúrdia que o Neto fez, ficou muito marcado. E o Corinthians ganha aquele jogo também. Aquele jogo também define muito com relação àquele título em 2017. Em contrapartida, a gente está falando aqui, Jean, Corinthians... fica bem forte a possibilidade de se livrar do rebaixamento, para dar moral e tudo. E o Palmeiras com relação ao título, hein?
Vamos esperar amanhã ou, do ponto de vista anímico, é uma derrota que pesa muito, hein? Tudo bem? Fala, William. Boa noite, companheiros. Bom, eu acho que é óbvio que a gente precisa esperar amanhã para dizer as chances de título são mínimas ou não. Eu acho e sempre achei que o Botafogo era muito mais favorito contra o Vasco, e aí estou falando muito pela questão campo também, né, por jogar em casa e tal, do que o Palmeiras favorito contra o Corinthians. Vou até te dizer que pelo que o Palmeiras vinha jogando, eu não imaginava que o Palmeiras fosse produzir tudo que produziu no jogo de hoje. Eu vou até muito na linha do que o Calçade falou. A gente também, eu acho que assim, a gente tem que... É uma coisa que eu sempre achei e continuo achando no exercício da profissão, a gente não precisa achar explicação para tudo. Sim, claro. A gente não precisa dizer que tudo que aconteceu aqui é por causa disso, daquilo. Existem, evidentemente, acho que coisas para a gente analisar do jogo do Corinthians, para analisar do jogo do Palmeiras. Em relação ao Corinthians, eu acho que, primeiro, talvez uma consciência, mais do que organização tática, porque eu vou muito na linha do que o Calçade falou. Eu não acho que o Palmeiras poderia ter resolvido o jogo em 15 minutos, 20 minutos. Em 15 segundos teve a chance de gol. Imagina você começar, Jean, com 15 Exato. segundos, 1-0. Seguinte, era outro jogo. Isso. Aí são aquelas coisas do futebol que a gente sempre fala que um mata-mata muitas vezes é resolvido por esses detalhes. E o jogo de hoje, de alguma maneira, era quase que um mata-mata tanto para um como para outro, né? Tinha esse peso e as coisas andaram do jeito que andaram. Quer dizer que o Palmeiras fez tudo errado? Não. Quer dizer que o Corinthians fez tudo certo? Não. Mas acho que depois de um jogo como esse, que é quase um mata-mata, a primeira coisa que a gente tem que avaliar são as consequências da partida. E aí, para responder a tua pergunta, acho que se o Botafogo ganhar amanhã, pelo que o Botafogo tem jogado, principalmente por isso, 6 pontos, aí eu acho que, de fato, a chance é mínima. Aí a gente tem que olhar para Fortaleza, que está a 1 ponto do Palmeiras. E ganhou esse final de 60, semana do 61. Juventude. Fortaleza está 1 ponto. Mas é que eu acho que, assim, para buscar o Botafogo, ele não poderia dar chance... Não, digo para buscar o Palmeiras. Do Fortaleza buscar o Palmeiras. o Botafogo. O Palmeiras, digo. Então. Mas é que eu acho que para o Palmeiras poder buscar o Botafogo, ele não tem nem que pensar no Fortaleza. Eu digo assim, para o Fortaleza ser vice, claro que campeão, né? É que é um feito espetacular. Você está dizendo pelo vice. A luta fica em Palmeiras e Botafogo, mas ela passa a ser ela tem um terceiro interessado. Isso. É que acho que o vice tem menos valor para o Palmeiras do que teria para o Fortaleza. Fortaleza é quase um título, um vice. Agora, eu acho que sim. Se o Botafogo ganhar amanhã, as coisas estão praticamente resolvidas. E o normal seria o Botafogo ganhar amanhã, por mais que o Vasco venha do... As consequências para o Corinthians, eu acho que o jogo quase que determina a salvação do Corinthians. A gente não pode falar isso do ponto de vista matemático, evidentemente. Mas quando ele abre 4 pontos sobre a zona de rebaixamento, ainda que o Atlético Paranaense tenha um jogo a menos, mas você vê os 4 pontos abertos em relação à zona de rebaixamento, você percebe o quanto os de baixo não estão jogando bem. Tem jogado pior que o Corinthians. Porque muito se fala do Corinthians, das falhas da comissão técnica, mas acho que o Corinthians melhorou do meio do ano para cá e por isso saiu da zona de rebaixamento e hoje está no estágio melhor daqueles que estão abaixo. Então, é quase que o jogo da salvação, também por toda a questão anímica que você falou. Analisar os méritos e deméritos, eu acho que... eu não sou daqueles que acham que o Palmeiras fez tudo errado, repito, porque quem faz tudo errado não cria a quantidade de chances que o Palmeiras criou. Agora, o Palmeiras é o time com maior número de chances criadas no campeonato, com maior número de chances perdidas no campeonato, ainda que seja com maior número de finalizações. Então, o jogo mostrou algo que a gente está vendo há muito tempo. É um time que cria muito, e aí, me desculpem aqueles que já estão detonando o treinador e tudo mais. Eu acho que tem mérito do técnico quando você cria tudo que você criou. O treinador tem problema? A gente já está lendo umas coisas que é louco. Já tem aí já? Poxa. Agora, você tem um problema de eficácia que é muito claro e que não é de hoje. E mais do que isso, eu acho que o Palmeiras nunca foi, né, em toda a era do Abel, um time tão frágil defensivamente. Está sendo muito vazado. Esse time não tem cara do time do Abel. E aí, assim, é um time que permite ao adversário contra-atacar de maneira letal. E foi o que o Corinthians fez. Porque é claro que o Palmeiras foi muito melhor no primeiro tempo, criou muito mais chances, poderia ter resolvido o jogo em 15 minutos, mas se você for analisar, as 2 grandes defesas do primeiro tempo foram do Everton.
Foram as duas grandes. Aquela primeira com o Yuri que ele espalma. Que ele tenta dar a cavadinha e espalma, e a outra um lance cara a cara. E a né, outra um lance cara a cara que ele sai. Então, assim, ele acabou fazendo as defesas mais difíceis, por mais que o Palmeiras tenha criado mais, tenha tido mais volume. Claro, o jogo ele é resolvido em falhas individuais, né? Os 2 gols acho que saem em falhas individuais, e aí eu destaco pra mim, o segundo gol é uma falha individual do Everton, né? Ele sai completamente. Mas aí olhando pro Corinthians, primeiro, a postura, primeiro, a consciência da acho que inferioridade técnica e da inferioridade coletiva hoje. O Corinthians teve essa consciência, mesmo jogando em casa, jogou para contra-atacar. Estou de acordo com o Calçado que não foi perfeito nesse aspecto, mas era a ideia que o Corinthians tinha, matar o jogo nos contra-ataques. E foi o que ele fez. Por mais que tenha contado para isso, né, o segundo gol ele faz no contra-ataque e poderia ter feito 2 gols no primeiro tempo no contra-ataque também. E depois eu acho que a postura, o empenho, porque é algo que muito se falou, né? O Birner até destacava os apagões e tudo mais. Mas eu acho que, de fato, você não pode reclamar da postura do time. Hoje não teve, né? O que o Corinthians produziu, eu acho que o que o Palmeiras produziu não tem a ver com uma postura ruim do Corinthians, com falta de briga, de determinação e tudo mais. Eu acho que o Corinthians tem ali os seus méritos, ainda que, como bem disse o Calçade, você possa contestar muitas coisas, né? Então, eu acho legal esse gancho que você deu, e eu acho que a gente tem que entrar daqui a pouco nessa questão. Esse problema defensivo do Palmeiras, tomou 2 do Fortaleza, tomou 2 hoje, tomou 3 do Juventude, a gente precisa discutir, mas só um gancho que o Jean deu. Então vamos lá, o que deu certo para o Corinthians? Porque todo jogo, uma série de críticas e justas, né? Nas eliminações, no que o Ramon fez, as opções dele para começar jogo, as mudanças dele que pioravam o time e tal. O que deu certo hoje? O que o corintiano falou, isso aqui deu certo? Primeira coisa, qualidade de finalização. Tá. No lance do primeiro gol. E é óbvio, quando esse jogo tem, como disse o Jean, um caráter de mata-mata, não é um jogo de pontos corridos, um jogo a mais, em Itaquera, decisivo para o Corinthians virar a chave, decisivo para o Palmeiras continuar colado no Botafogo. Os times carregaram para o campo tudo aquilo que eles vinham sentindo, e os jogadores, os seres humanos, vivenciando ao longo da temporada. Eu achei impressionante como o Corinthians foi se fortalecendo durante o jogo. Esse começo que o Calçade fala, que tem muito a ver com o posicionamento, com a escolha do Ramon Dias, mas também tem a ver com o Palmeiras começando forte, inteiro, acionando o Estevão como sua melhor opção, porque, aliás, só um parênteses sobre o Palmeiras, do meio campo para frente, algum destaque Estevão. Os volantes não constroem, os volantes não seguram contra-ataque, o centroavante faz pouco gol. O Felipe Anderson tem que chegar no Brasil e ser o jogador que ele era na Itália, mas isso a gente entra no detalhe depois. Sim. Isso tudo foi fazendo o Corinthians se fortalecer durante o jogo. Parecia que o time ia ganhando confiança, algo que só seria quebrado se o Palmeiras fizesse um gol, e teve uma chance ou outra para fazer o gol, enquanto o Palmeiras ia se enfraquecendo. E aí, a gente vê o Corinthians ganhando boa parte das divididas, chegando antes nos lances, catimbando quando é preciso, ganhando tempo quando tinha vantagem no placar, coisas que pertencem ao futebol brasileiro, usando os contra-ataques, como a gente está vendo em alguns momentos, para ampliar. O jogo ficou, na maior parte do tempo, depois do 1-0, principalmente, as pessoas podem discordar, para mim, muito mais desconfortável para o Palmeiras. Não que o Palmeiras jogasse menos que o Corinthians. O jogo ficou desconfortável para o Palmeiras. Parecia que o Corinthians ia crescendo junto com a sua torcida em Itaquera, e o ambiente ia fazendo o Palmeiras jogar uma partida que parecia uma partida a mais. A impressão que eu tenho é que alguns jogadores do Palmeiras, uns começaram a discutir com os jogadores do Corinthians, outros pareciam que não sentiam o jogo, outros pareciam que iam perdendo a confiança. Aquele velho clichê, você acha que o Corinthians entrou para esse jogo olhando como uma final de campeonato e o Palmeiras não sentiu da mesma forma? Porque para o Palmeiras era uma final também. É muito difícil imaginar que o time do Abel Ferreira, acostumado com personalidade forte a jogos decisivos, não tenha se mobilizado, tendo a semana inteira e pensando apenas nesse jogo. Não, e não foi o que a gente viu também, né, Então, gente? eu não acho Senão isso. vai sempre para mobilização, eu acho. Mas é possível dizer que o Corinthians entrou para deixar tudo que tinha em campo, como entrou contra o Racing, vamos ser bem claros também. Sim. Tá? E não funcionou, como tem entrado na maior parte dos jogos, mas o andamento do Clássico, por ser um jogo especial, um jogo diferente, foi fortalecendo o Corinthians e não tirou do Palmeiras aquilo que o Palmeiras pode dar. Eu acho que, no final das contas, o gol do Garro muda o jogo, porque o jogo até ali estava favorável
ao Palmeiras e dali em diante o Palmeiras joga bem com a bola, dá muito espaço no contra-ataque. Não joga um futebol de campeão. O Palmeiras foi se desmobilizando. Assim, o ano passado, o Palmeiras ganhou o título. Que é mérito do Corinthians também. Como o Palmeiras ganhou o título ano passado? De repente, Enorme mobilização. virou uma corrida que, falei assim, o Botafogo, todo mundo, todos os caras que estão no meio do futebol, se pegar os treinadores, os caras falam, o Botafogo vai levar o título. Os caras estão vendo. Aí o Botafogo desaparece da disputa do título. O Palmeiras era aquele que estava na caminhada há alguns anos, hoje é o 4º ano do Abel, né, agora em novembro. Então o Palmeiras tinha uma organização, uma história para, sem brilho, não era o melhor Palmeiras do Abel, ganhar o título brasileiro. Mas é legal lembrar, Calçade, que a virada, e aí a importância dos clássicos, a virada do Palmeiras se dá num clássico. No 5-0. No 5-0 em cima do São Paulo. Porque o Palmeiras vinha da eliminação e aí vinha de várias derrotas depois da eliminação na Libertadores. Aí até ganha um jogo fora, não me lembro exatamente contra quem, um jogo contra um time menor, enfim, mais fraco, quero dizer, para não ofender ninguém, até porque eu não lembro qual era o time. E depois é a partir do 5-0 que o Palmeiras tem essa mobilização que o Calçade falou. Eu vejo que esse ano... E aí eu estou falando isso por causa da importância do clássico. Este ano o campeonato está nesta reta aqui em que o Palmeiras já caminhava, olhava para o título e falava, dá para ganhar, e o Botafogo desaparecido da disputa do título. Este ano o campeonato é muito superior. Eu digo, ele é muito superior. Porque ele tem, ele tem o Fortaleza, sim, né? Ele tem aí o Flamengo, Felipe Luiz, que tá né, recalchutado, vamos dizer assim, nessa reta final. Ele tem o Botafogo. Assim, cada campeonato tem o seu jeito, a sua cara, sua história. Este é mais difícil, tá? E o Palmeiras não está assim tão superior ao do ano passado. Sim. Mas ele, pela sua organização... Ele sempre. Ele está sempre ali. O Palmeiras estará sempre nesses últimos anos, o Palmeiras sempre esteve na ponta, na disputa de títulos. Sem dúvida. Mesmo quando perde, você vai olhar para o Palmeiras, ele não ficou lá atrás, ele está ali perto. Ao contrário. Ao contrário. Então isso é sinônimo e é organização. Os primeiros movimentos do jogo hoje, você olhava, sim, para mim esse é o resultado de um treinador que está lá há 4 anos contra um treinador que tem um trabalho curto. Esse é o resultado de um treinador que tem o domínio sobre o futebol, seu elenco e sobre as ferramentas do jogo, e um treinador que não tem o mesmo domínio. Eram as diferenças de Corinthians e Palmeiras. Enquanto você olhava para o jogo e pensava nisso, o Palmeiras ia perdendo chances. Ia entrando, chutando na arquibancada, o Hugo Souza fazendo defesas. Não é que o Palmeiras deixou de criar situações. O segundo tempo ele dá uma esmorecida, porque aí vem uma... O Ramon precisa assistir o jogo para arrumar os problemas que ele não conseguiu arrumar durante a semana e antes do jogo começar. Então, assim, linha de 5, todo mundo afundado aqui, com os 2 volantes loucos, né? E com o Richard Rios de um lado, para o outro, Estevão. Então, aquilo... Ele entrava na defesa do Corinthians o tempo todo. E você vai atemorizando os caras. Você fala assim, bom... É marcação desencaixada. Desencaixada. Palmeiras termina o primeiro tempo perdendo o jogo. Você fala assim, o que está acontecendo? A contusão do André Ramalho traz mais um para o meio de campo. Aí fica Ramalho, Martínez, Carrijo, que entra no jogo. Depois entra o Bidon. Opa! Onde existiam 2 jogadores de marcação, passaram a ter 4. E os lados dos campos mais bem bloqueados. E ele não põe o Ranieri na zaga, né? Você vê que ele poderia, inclusive, fazer isso, porque ele já fez. Mas ele viu onde estava o problema. O Palmeiras jogava dentro da área. Ele falou assim, preciso de alguém para recuperar a bola antes de chegar lá dentro. Dessa vez ele acertou. Mas ele precisa sofrer e colocar tudo em risco. Porque o primeiro tempo... destino. Era o primeiro tempo do Palmeiras. E o Corinthians sai com a vitória. E no segundo, mais um gol de contra-ataque com um Garro. 1 gol e uma assistência. Aliás, como chuta bem, né? Impressionante. Impressionante. Agora, é uma vitória assim, que dá ao Corinthians algo que não teve esse ano ainda. Você imagina o cara sair de casa feliz. Falando de jogadores. Você imagina, esses caras no mês de novembro vão sair de casa para tomar um lanche, para ir a um restaurante, com 3 vitórias no Brasileiro. Isso não aconteceu no ano. Além disso, vamos lá. É a maior vitória do Corinthians no ano. Fácil. Com certeza. Não tem nem para discutir. Pelo adversário, pela importância.
É isso. É gigante o jogo. É gigante. clássico. Não é nem pela... É o que você falou, o corintiano não passou por isso esse ano. Não é nem pela atuação, acho que é pela importância. Sim, o claro. resultado. Eu acho que por O jogo contra o atuação... Inter foi melhor que esse. Então, mas- o jogo contra o Flamengo também. Exatamente. Embora eu acho que o jogo contra o Flamengo tem um peso muito grande. A vitória 2 a 1. contra o Flamengo, 2 a 1, Muito acho grande. que teve um peso muito grande, porque ali foi um jogo em que o Corinthians talvez inicie... Porque ali... E era pré-janela de transferência, Então, dá um período de... era pré-janela de transferência, tinha uma sequência absurda, o Corinthians tinha uma sequência... Data FIFA, desculpa, Tiago. Tinha uma sequência absurda pela frente, é verdade, pré-data FIFA, e aí ia ficar aquele clima e tudo mais. Então eu acho que a vitória sobre o Flamengo, que foi com uma atuação até melhor do Corinthians, teve um peso muito grande também. Mas do ponto de vista da pontuação, acho que aquela lá não dava um alívio, vamos dizer, dava esperança. Aquela dava esperança. Dava uma tranquilidade para a data FIFA, né? Para não ir com a isso. E cabeça acho que pesada assim, lá pro... mais do que tudo, dava a esperança de falar, bom, pera lá, ganhando o Flamengo, que tem um elenco que tem, jogando bem, fazendo uma boa atuação, então aquela deu esperança. Essa, para mim, é a vitória que dá alívio para o Corinthians. Eu não quero dar, tá salvo? Não tá salvo. Claro que não pode bobear, mas realmente o contexto agora, a chance de sabe aqueles matemáticos, tal, aquele negócio da chance de rebaixamento. sim. Você vai ver amanhã, quando saírem as contas... Vai mudar tudo. Muda completamente. Cada rodada muda. Esses três Isso é melhor, pontos hoje. aí, nesse caso é melhor não fazer. Mas nesse caso é toda bom rodada. lembrar, né? O Atlético Paranaense não ganhou, o Bragantino não ganhou, o Cuiabá não ganhou. Então, assim, Vamos começar a olhar para a vaga sul-americana Juventude agora. perdeu. Vamos começar a olhar para a vaga da sul-americana. É claro. Até porque, assim, não ser rebaixado é quase já ficar automaticamente com a vaga na Sul-Americana. E às Vamos- vezes, vamos- assim, a vamos gente ver. ouve Fala aí, muito- Calçade, que a eu gente gosto. ouve muita conversa. O torcedor, assim, ele vê derrotas como falta de garra, né? Isso faltou garra, não. Sempre assim, né? Geralmente falta mais organização às equipes do que garra, tá? Hoje faltou organização no Corinthians. Sim, mas se falar que o time não... No começo do jogo, né? Depois você arredondou. Não, depois, principalmente no segundo tempo. Sim. Você fala assim que não houve garra, quer dizer, não houve intensidade, eu digo, cada um deixou tudo que podia, mas Contra um o Racing pouquinho dentro de campo. Também. E Foi só defensivamente falando, né? Então, assim, vamos tomar cuidado com esse negócio de garra. Não, é geralmente sempre falta- isso, né? É organização. Geralmente é organização. Porque é legal, quando falta garra, a culpa é do jogador. Nunca é da organização de quem bolou a situação ali. E continua desorganizado, tá? Isso aí é um problema, mas ganhou o jogo. Aí o Palmeiras tem que contar por que perdeu lá na frente. Vamos com calma. Sim. Como diria meu avô, devagar com andor que o Santa de Barro. O seu âncora, você que determina agora... as Não, eu tô falando calma é nessas projeções. Sim. Neste momento, o Corinthians ainda briga contra o rebaixamento porque tem 38 pontos. Verdade. É que a vitória é maiúscula, é a maior vitória do ano, é um grande feito e, E tal, aquilo etc. que eu falei, os vai de dar uma baixo moral estão danada. jogando menos. Vai dar uma moral danada e acho que o Corinthians não cai. Esse jogo hoje é emblemático. É emblemático esse jogo, o Corinthians não cair. Emblemático. Acho que não cai. Mas ainda vamos olhar aqui nos 38, porque você está fazendo uma projeção sul-americana que ela não é uma utopia. Possibilidade, sim. Ela não é uma utopia. Mas, de repente, se o Corinthians conseguir engatar uma sequência, quem vai pegar o Vitória agora fora de casa, está brigando contra o rebaixamento. Vitória é vaga a mesma direta. O pontuação, Vitória, ele está na última vaga da que é a Sul-Americana. 12ª, né? O Corinthians está na primeira vaga fora. Exatamente. Então aí ele já pode olhar, É. além de não ser rebaixado, um confronto por uma E Sul-Americana. aí o Corinthians vai ter 2 confrontos em casa, um contra um Cruzeiro, que vai estar desmobilizado do Brasileiro, porque vai estar de olho na final da Sul-Americana. O próprio Cássio não vai jogar, a gente já tem essa informação, o Cássio não joga. Tem e que tal, fazer isso mesmo. né? E vai ter um confronto contra o Vasco. É o Vasco? É isso, o Vasco, né? Também em casa. Um Vasco que já chegou aos seus 43 pontos e tal, ainda está olhando naquela vaga que sobra de Libertadores, também tem direito de sonhar. Talvez né? sejam 8. Pode ser 8 vagas e não. tal, está de olho lá. Mas assim, o Corinthians tem a possibilidade de fazer uma pontuação interessante e, de repente, cair na Sul-Americana, ir para a Sul-Americana, que seria muito bom, porque neste momento, o ano de 2025 do Corinthians é Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Não tem Copa do Brasil. Não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, pega uma Sul-Americana, Muda tudo, muda muita coisa. muda muita coisa. Muda Eu muita falei, eu acho coisa. importante. né? Muda muita coisa. Agora, a gente tem uma tela sobre o Yuri Alberto. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Yuri Alberto, pelo Corinthians nesse jogo contra o Palmeiras, né? Fez um gol, 4 finalizações, foi o que mais finalizações teve, o que mais acertou o alvo, o que mais teve ações na área rival, o que mais teve dribles tentados. Essa é a fase do Yuri Alberto, hein? Volta pra cá.
Prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha é um oferecimento. Quando a bola rola, a diversão começa. Aposta Ganha. Vem pro play. William, Pode falar, pode falar. Vou nem perguntar, vai lá. vamos supor que aconteça o que parece que vai acontecer, o Corinthians não seja rebaixado e que o time consiga um final de temporada melhor. Acho que você leu meu pensamento, hein? Vai lá. Eu sei, já estou acontecendo algum tempo. Isso, você leu meu pensamento. É óbvio que isso tem a ver muito com a janela de transferências, com o elenco de boa qualidade que foi montado pela diretoria depois da janela de transferências, com os reforços, com a força da torcida em Itaquera, com esse jogo. Apesar de todos os erros, com o Ramon, quando ele não usa o Yuri Alberto como os outros treinadores usavam, isso tem a ver com os reforços também, como o centroavante que é o cara de costas trombando, porque nunca foi a dele, ele era vítima, né? Ele era o culpado numa situação de equipe, de desempenho ruim, do qual ele não era culpado, ele era mais vítima do que responsável, porque ele não conseguia fazer funções que ele não tem grande aptidão para fazer, ele jogando como ele gosta, ele funciona melhor. Mas a gente vai ter aquele papo, sabe? Que hoje em dia faz muito parte dos personagens e tal. Eu vou destacar 3 jogadores. Garro, Hugo e ele? Sim. Nesse período de recuperação do Corinthians... Hugo Souza. O goleiro, o Neneca. Eles são os 3 principais jogadores. O Garro é a reserva técnica da equipe. Tanto é que nos jogos em que ele cai de rendimento, a equipe sofre muito. Ele fez 2 jogos, mais ou menos... recentemente, as pessoas, não, mas o Garro não está jogando nada. As pessoas vêm falar com a gente, né? Eu falo assim, o Pelé não jogava bem todos os jogos. É normal que qualquer jogador tenha oscilação, ainda mais sob essa pressão. Sim. O goleiro, porque não tem nem o que falar. O goleiro fez o time avançar em mata-mata, o goleiro elevou a moral da equipe, o goleiro é parte enorme da recuperação. E o Yuri Alberto, que é acionado em contra-ataque, que é um jogador que não desiste de nenhuma jogada, que é um cara extremamente raçudo. Tá com confiança, tecnicamente voltou. É um bom jogador. Sim, bom jogador, claro. Que é um cara que coopera na marcação, mais alta, se precisar recuar para o meio de campo, ali fechando espaço, ele recua. Como ele faz isso, o Memphis pode ficar um pouquinho mais tranquilo, porque essa não é muito a do Memphis, que se adapta a tudo que é necessário dentro daquilo que ele consegue fazer. Então, adiantando um pouco a pauta, sem querer atropelá-la do final do ano. Não, vai lá. Ele é um dos 3 símbolos da recuperação do Corinthians até o momento. E respondendo a pergunta que está na tarde ali, é o melhor momento dele, Calçade, com a camisa do Corinthians? Que ele chegou, teve uma boa arrancada. Ele teve quando o Corinthians foi à final da Copa do Brasil, ele teve um grande momento. O Antônio Oliveira, ele teve um bom momento também. É que esse momento aqui é o momento da salvação. Né? Então, esse momento aqui ele tem um peso maior até agora, porque assim, tem de um lado a queda, do outro lado a permanência na Série A. Isso é muito objetivo. Então você acabou de citar jogadores que são responsáveis. Sim, a chegada de todos ajudou, todos. É que, personificando individualmente, você tem caras que, por exemplo, o Hugo Souza, né, as defesas que fez no jogo, neste jogo, mais uma vez, ajudaram a 15 segundos, tá, gente? Imaginou? Essa primeira... Sai esse gol, pronto, era outra história. Sai esse gol... Acabou. É outra Os fantasmas da derrota contra o Racing. Porque é o seguinte, na sequência, sem tomar o gol, já era um time que entrou desestabilizado. Você imagina, com 1 minuto você vai pro jogo tomando 1-0. Aí não sabe o que poderia acontecer. Isso parece luta de peso pesado. Se um encaixar um golpe, né, o resultado... e nesse caso é um peso pesado que está sofrendo muito, é o Corinthians, com um que vem há anos jogando melhor. Mas esses caras, eles realmente... você identifica a permanência neles. Sim, mas sempre olhando, eu gosto de olhar para o geral, para os outros, porque... Ninguém faz um time com 3, né? Eles dependem dos outros. Mas, assim, o Yuri Alberto poderia estar numa fase ruim, tá? A gente já fez telas aqui mostrando a fase ruim de Yuri Alberto. Sim. Então, assim, quando você mostra a fase boa, primeiro que é um ato de justiça. Sim. Respeito ao trabalhador. É real. Ele fez 2 gols nesses 2 últimos jogos na Argentina. Tinha menos ângulo do que nessa partida. Essa partida aqui ainda tinha. Na Argentina ele fez uma bola e ainda passa no meio das pernas do goleiro. E aqui é a saída o Everton, bem esquisita, né? Porque a bola passa por ele. E o Roberto tem o gol livre, mas é uma bola na diagonal com 2-0. Então,
esse cara merece, esse vai dormir tranquilo. Bruno. E acho que a gente tem que ressaltar que assim, Feliz. a boa fase, o que está acontecendo, tem muito mais a ver com o Yuri Alberto do que aquele momento terrível que ele viveu. Porque eu estou falando assim, ele viveu o primeiro momento terrível de um Corinthians que não produzia nada, que não criava nada, e a bola não chegava para um centroavante, que era o centroavante, era até diferente a maneira como o Corinthians jogava. Então ali eu acho que nem era muito responsabilidade dele. Aí houve uma etapa em que o Corinthians criava sim, ou passou a criar mais do que criava no começo da temporada, e ele desperdiçava. E desperdiçava de uma maneira que não era normal para o que a gente já tinha visto do Yuri Alberto e para a perspectiva que havia em relação para a carreira dele quando ele vai para o futebol europeu. Né? Havia uma perspectiva de um crescimento ali meteórico dele conseguir, de repente, em pouco tempo, estar numa grande liga do futebol europeu. Isso acabou não se confirmando. E agora vem esse momento que, sem dúvida nenhuma, para mim não tem nenhuma dúvida, porque ele teve alguns brilharecos, sim, em alguns momentos anteriores, mas a gente não olha para o Yuri Alberto só para o jogo de hoje. A gente olha, inclusive, para as partidas de eliminação do Corinthians nos seus mata-matas e vai ver no Yuri Alberto um jogador que não pode ser culpado, que não pode ser criticado, quer dizer, um cara que teve boas atuações até mesmo em algumas das partidas que acabaram ocasionando as eliminações do mata-mata. Então, é um grande momento dele. Isso é importantíssimo, eu acho que a gente tem que avaliar uma coisa. Ele é hoje disparado o jogador mais valioso do Corinthians. Quando eu digo, o Yuri. Porque ele é um jogador de 23 anos de idade. Eu acho que, a partir do momento em que o Corinthians sofre o transfer ban, todo o esforço do mundo, tudo aquilo que o Corinthians ia fazer de esforço, eventualmente, para contratar jogadores, e acho que os planos nem eram de grandes contratações para 2025, né? Pelo que a gente conversou, inclusive, com o Fred Luz lá no Corinthians. Acho que não havia, né, um plano de talvez contratar tanto quanto o Corinthians contratou no meio do ano. Porque, de fato, contratou vários bons jogadores no meio do ano. Mas, assim, se o Corinthians não vai poder contratar até 2026, né? Se o transfer ban continuar valendo, acho que o maior esforço do Corinthians, o grande investimento, tem que ser a manutenção do Yuri Alberto. Pois é. Porque ele, claro, para um clube que está na situação que o Corinthians está, obviamente ele é uma possível fonte de receita significativa, porque, repito, é o jogador mais valioso, é um cara que... Dividir com o Zenit. Tem 23 anos. De metade do Zenit. Tem isso. É verdade. Até por isso tem que ter o esforço, né, Calçade? O Yuri Alberto, assim, ele tem... Também a grana que entrar não vai ser metade só. Nos momentos de baixa, aí a gente lembra que foi o direito de contratar o Pedro, foi o Mantuan, teve também Zagueiro. Teve mais gente, teve o direito do Pedro, que foi, teve o Mantuan, teve o goleiro, o Ivan. Sim. Foi meio Corinthians para contratar. Porque ele estava jogando muito bem, o Alberto. E o Corinthians ficou com 50%. Então, porque é aquele momento da primeira temporada do Alberto. Então agora, isso pesa menos, mas nos momentos de baixo... Mas é um bom argumento também, porque assim, o Corinthians ganha menos se ele sair. Então, mas aí eu pergunto para vocês também que tem uma outra questão que o Corinthians tem que resolver. Dia 30 de novembro, o Corinthians tem até o dia 30 de novembro para exercer a sua preferência na compra do Hugo. Mas isso não tem nem que pensar. Né? Não, eu sei que não tem que pensar. Mas o Corinthians vai ter que agilizar, porque a partir do dia 30... A partir do dia 30... Jurídica, então, né? Tem uma discussão jurídica. Exatamente. E a partir do dia 30, ele perde essa preferência. Ele tem primeiro o transfer. Você falou do Yuri, eu acho que o Hugo é uma necessidade absurda. Mas isso eu sei, mas ele já comunicou que vai fazer. Pois é. Ele tem agora os parcelamentos. Tem que correr. Ele tem os parcelamentos para pagar. Até porque no contrato tinha um parcelamento. O transfer ban, ele pagando a dívida, ele desaparece. Eles têm que se mobilizar para isso, porque senão ele não pode fazer nada. Claro que pode ter mais transfer ban, mas um monte, né? Para quem deve para todo mundo, você tem uma fila de transfer ban. E aí ele vai ter que pagar a dívida, cai o transfer ban. Paga a dívida. Porque, inclusive, o processo considera isso, né, Calçade? A partir do momento que você tem um transfer ban... Você tem que pagar aquela dívida. O processo para que você seja submetido a um outro transfer ban, ele é mais simples. Isso já aconteceu com muito porque clube, o transfer ban, não sei se todo mundo... não pagou a dívida, vai para a FIFA, fala que o time não pode contratar mais ninguém até pagar essa dívida aqui. Então é o que ele tem que fazer.
mas eu não acredito que ele vá perder nenhum desses jogadores. acho que não. O Corinthians não pode se dar o luxo, o direito de perder. A gente falou do Yuri, tá claro. O Hugo também. O Hugo, assim, fundamental. Para achar outro goleiro igual o Hugo é muito, ainda jovem e tudo. Dificílimo. Dificílimo. Então acho que. É porque o Cássio poderia, assim, acho que o São Paulo viveu, dois caras gigantes, né? É. Cada um do seu jeito. O Cássio no Corinthians, o Rogério Ceni no São Paulo. O Rogério E foi o Rogério anos, né? foram anos. É. Anos. Porque ninguém servia e era um peso gigantesco, porque né, sucedeu o Rogério. Então o São Paulo demorou um bom tempo. E o Corinthians foi imediatamente. Pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, então, deixe o seu like. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito, beleza? Então é isso aí, pessoal, até a próxima. Valeu, falou e fui!